Bom, pessoal, prosseguindo aqui com as nossas aulas sobre ondulatória, veremos agora um pouco mais sobre as ondas eletromagnéticas. Lembra que na primeira aula nós já dissemos para vocês o que era essa onda eletromagnética, a gente deu algumas propriedades sobre elas e alguma delas nós revisaremos justamente agora. Então, o que é, afinal, que a gente conhece sobre as ondas eletromagnéticas até o presente instante? A gente tinha visto, pessoal, como eu coloquei aqui, que a onda eletromagnética é composta por dois campos perpendiculares entre si. Um é o campo elétrico e o outro é o campo magnético. Na verdade, eu mostrei para vocês que quando a gente pegava uma carga elétrica sozinha, a gente percebia ali que a gente tinha um campo elétrico associado a essa carga elétrica. Quando a gente fazia a oscilação dessa carga elétrica, movimentando-a, a gente percebia que o campo elétrico também tinha uma certa oscilação e a gente viu a partir da experiência de Ørsted que essa oscilação também era capaz de produzir uma oscilação lá no campo magnético. Então a gente tinha campo elétrico oscilando e campo magnético oscilando também, e a gente tinha aqui uma formação de 90 graus entre eles, né? E como a gente percebia também que esses campos eram perpendiculares à direção de propagação, a gente classificava as ondas eletromagnéticas, todas elas, como ondas transversais. Outra coisa que a gente aprendeu que é de fundamental importância é que no vácuo, as ondas eletromagnéticas possuem uma velocidade constante. Essa velocidade a gente representa pela letra C minúscula e ela tem um valor de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Eu até mencionei para vocês que essa é a velocidade limite que a gente tem na natureza, né? Nada consegue superar essa velocidade. Então, qualquer onda eletromagnética que esteja no vácuo vai viajar com essa velocidade C. Essa medição, pessoal, ela foi uma tentativa de muitos e muitos anos e também por diferentes físicos. Oficialmente, o primeiro físico a tentar induzir a velocidade da luz foi Galileu Galilei, tranquilo? O velho Galileu. O que Galileu fez foi o seguinte, pessoal. Ele pegou um assistente e fez com que esse assistente ele subisse numa colina. E o próprio Galileu subiu em uma outra colina de tal forma que essas colinas eram distanciadas entre si de mais ou menos 2 quilômetros, 2.000 metros. Aí o que acontecia? Cada um deles pegou um lampião encoberto por um pano preto, tranquilo? O que Galileu pretendia fazer era medir o intervalo de tempo que a luz gastava para percorrer o dobro da distância entre esses observadores. Então o que é que ele fazia? Ele descobria o lampião, né? E aí o assistente ele ia ver a luz que era emitida pelo lampião, né? Aí nesse momento ele ia e descobria o seu próprio lampião. Então, teoricamente, quando Galileu visse a luz que vinha do lampião do seu assistente, aí você tinha um intervalo de tempo que seria medido, né? Que eles tentavam medir. Se você conhecesse esses intervalos de tempo e a distância percorrida, você ia conseguir, por cinemática simples, calcular essa velocidade da luz, né? Então veja, o raciocínio de Galileu estava teoricamente correto, mas não levou a muitos resultados, porque esse intervalo de tempo ele era tão pequenininho que as incertezas, né, de você olhar, a incerteza que você tem para o reflexo, de você descobrir o lampião, eram incertezas bem consideráveis, e isso ia interferir, com certeza, né, na medida final da velocidade da luz. Então, Galileu teve essa primeira tentativa, mas ele não conseguiu muita coisa, tranquilo? No século XVII, existia um astrônomo chamado Rømer, que ele fez um método que obteve ali uma ordem de grandeza bacana para a velocidade da luz. Então ele fazia observações astronômicas e tal, e através do estudo também dos eclipses de uma das luas da de Júpiter, ele conseguiu fazer uma medição boazinha até. Mas o carinha que obteve grande sucesso nessa medição, e na verdade foi numa indução, a partir de forma analítica mesmo, tá? Através de as equações dele, é um carinha chamado Maxwell, tranquilo? Ele conseguiu associar a velocidade de uma onda eletromagnética a partir de algumas constantes em suas equações,
que a gente não aprende no ensino médio porque a gente precisa de um certo conhecimento em cálculo diferencial, né? Então a gente não estuda isso no ensino médio, mas através de suas equações ele conseguiu chegar numa expressão bacana para a velocidade da onda eletromagnética que dependia somente de constantes específicas. Então essas constantes, quando você operacionalizava nas equações de Maxwell, aí você chegava nesse valor de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, tá? Então, isso aí é um mérito muito associado a Maxwell, né? E justamente, é uma descoberta incrível. Outra coisa que a gente viu é que quando a gente tem uma velocidade que é constante para determinadas ondas, a gente vê que a gente tem a seguinte relação entre a frequência e o comprimento de onda. A gente viu que elas são inversamente proporcionais. Então, quando você aumenta a frequência de uma onda, você percebe aqui que a gente pega comprimentos de onda curtos. Mas quando você diminui a frequência, você percebe agora que a gente tem comprimentos de onda longos, né? Muito bem. Então, todas essas informações discutidas aqui serão importantes para a aula de hoje, justamente porque a gente vai estudar agora a categorização dessas ondas eletromagnéticas, e essa categorização a gente chama de espectro eletromagnético. Ou seja, é uma tabela como essa que eu coloquei aqui para vocês, em que a gente consegue categorizar cada onda de acordo com a sua frequência e, consequentemente, de acordo com o seu comprimento de onda. Se a gente olha para o meio dessa tabela, você percebe que aqui eu representei uma onda, né, que ela vai aumentando a sua frequência conforme a gente avança para a direita e, consequentemente, a gente diminui o seu comprimento de onda. Basta você pegar, por exemplo, essa distância entre essas duas cristas, a gente vê que a gente tem um grande comprimento de onda, consequentemente uma pequena frequência, mas quando você vem aqui para o finalzinho, a distância entre duas cristas ela diminui. O comprimento de onda diminui e a frequência aumenta. Então, por isso que aqui na minha escala, eu coloquei que a frequência aumenta da esquerda para a direita, que é justamente essa setinha aqui de baixo, e eu coloquei que o comprimento de onda ele cresce da direita para a esquerda. Como são grandezas inversamente proporcionais, fica fácil de entender por que é que uma cresce para a direita e a outra cresce para a esquerda, né? Muito bem. As ondas que nós estudaremos na aula de hoje, e aí daqui a pouquinho eu vou explicar cada uma delas, tá? Com detalhes importantes, detalhes que são fundamentais para cada uma delas. A gente tem o rádio, a gente tem o micro-ondas, a gente tem o infravermelho, a gente tem a luz visível, tranquilo, aquelas famosas 7 cores do arco-íris são contempladas aqui, a gente tem as ondas ultravioleta, temos os raios X e temos também os raios gama. Aqui embaixo eu coloquei também para vocês uma escala que dá mais ou menos a ideia do comprimento de onda que a gente tem para cada onda dessa, tá? Por exemplo, as ondas de rádio, a gente tem aqui um comprimento de onda que vai variando ali, né, de 10 a quarta a 10 a segunda centímetros. Então a gente pode comparar esse comprimento de onda mais ou menos como a altura de edifícios. Quando a gente vai para as micro-ondas, a gente já diminui essa escala. A gente tem aqui a altura de humanos, por exemplo. No infravermelho, aí a coisa começa a ficar mais crítica. Estamos pegando aqui insetos. Esse inseto que eu desenhei aí é uma tentativa meio frustrada de representar uma abelha, tá? Mas, de acordo com Bob Esponja, é só você utilizar a imaginação que fica tudo certo. Logo depois a gente vem com a luz visível. Aqui a gente tem mais ou menos a ponta de uma agulha até um protozoário. Já na ultravioleta a gente vai para moléculas, tá? Então, comprimentos de onda bem pequenininhos, galera, da ordem de grandeza de moléculas. Quando a gente vai para o raio-x, olha como fica dramático. A gente tem os átomos. Já os raios gama, a gente nem precisa falar, né? Núcleo do átomo, então uma parte do átomo. Outra classificação que é interessante, que está aqui em cima, é que eu separo uma grande parte dessa radiação como radiação não ionizante. E aqui no finalzinho a gente tem raios X e raios gama como sendo radiação ionizante. Tranquilo? Pessoal, quando a gente diz que a radiação é ionizante, é porque ela tem uma energia tão grande associada a ela que ela consegue até mesmo arrancar elétrons das camadas eletrônicas de um átomo, deixando esse átomo, consequentemente,
ionizado. Por isso que a radiação é ionizante. Essa radiação ionizante, ela começa lá no finalzinho do ultravioleta, tá? E pega aqui os raios X e também os raios gama. Então essas três ondas, o ultravioleta com muitas restrições, tá? É só uma bandinha do ultravioleta que consegue ionizar átomos. Eles conseguem fazer esse processo aqui de arrancar elétrons e tal. Então são altas energias. Perceba que essas altas energias estão associadas também com altas frequências. Isso aqui é interessante. Eu vou me debruçar um pouquinho, vou pegar aqui um pouquinho de física moderna, um pouquinho de física quântica, para tentar mostrar isso aqui para você. Porque eu não quero que você aceite, eu quero que você tenha uma noção bacana do que é que está acontecendo. Então, vê só. No slide anterior, eu falei para você da relação entre frequência e energia. O que a gente vai fazer agora é compreender um pouquinho mais essa relação. Então, a gente precisa falar de um carinha chamado Planck, que ele tem uma importância incrível para a física moderna. É um dos físicos modernos mais famosos e essa fama é merecida. Para você ter ideia, ele era um cara que o Einstein admirava, tá? Vê só. Então, eu vou falar agora de um objeto teórico chamado de corpo negro, tranquilo? É um corpo que ele é hipotético, tá? Você não consegue ter um corpo negro de verdade na vida real. Você chega em aproximações, mas de fato você não consegue chegar no corpo negro 100% fiel à teoria que a gente vai aplicar aqui para ele. Então, veja, a gente está pegando um corpo negro porque a gente sabe, por exemplo, que num dia que está muito quente, a gente não deve sair com roupas pretas, né? A cor preta, ela é interessante porque ela absorve energia, absorve radiação eletromagnética, principalmente a luz, que é o que a gente recebe no nosso dia a dia em grandes quantidades ali do sol, né? Quando você pega roupas brancas, por outro lado, você vê que você tem um passeio mais leve, né? Na cidade, por exemplo, se você estiver ali, um dia muito quente, você coloca roupa branca, é uma roupa leve. Isso porque a cor branca, ela reflete bastante essa radiação eletromagnética na forma de luz. Isso é algo que a gente vai estudar com detalhes na óptica, que é logo depois, quando a gente terminar aqui os nossos estudos sobre a ondulatória, tá? O que você precisa saber por enquanto é que a cor preta tem uma grande absorção aqui dessa energia, tudo bem? Então a gente vai imaginar agora um corpo que ele seja teórico justamente porque ele vai absorver toda a radiação eletromagnética. E no dia a dia isso é impossível, né? A gente pode absorver uma parte, uma grande parte inclusive, mas não toda. Ele sempre reflete um pouquinho da radiação, tá? Então aqui de laranja eu coloquei uma radiação eletromagnética para ser absorvida pelo corpo negro, tranquilo. Só que aí o que a gente percebe é que logo depois de absorver um pouco dessa radiação, ele começa a emitir radiação também, que é justamente a radiação de corpo negro. E por que é que essa radiação ela é emitida? Pessoal, basta você pensar que o corpo negro é uma matéria, é um corpo de matéria, é uma porção limitada da matéria. Então ali a gente tem átomos. E nos átomos a gente tem cargas elétricas, não é isso? A gente tem elétrons de carga negativa, a gente tem prótons de carga positiva, enfim, temos cargas elétricas ali, ok? Você pode imaginar ali as cargas elétricas no corpo negro sem nenhum problema. E aí assim, pessoal, quando essa radiação é absorvida, essas cargas elétricas ganham energia. Elas vão começar a oscilar. Opa, cargas elétricas oscilando. A gente tem oscilação de campo magnético, a gente tem oscilação de campo elétrico. Então a gente tem uma radiação eletromagnética que vai ser emitida pelo corpo negro, que é decorrente justamente da energia que ele ganhou aqui e que fez com que suas partículas fossem agitadas, ok? Acreditava-se por muito tempo que essa energia em forma de radiação que era emitida pelo corpo negro era uma energia contínua. Como assim uma coisa contínua? Galerinha, contínua é aquilo que você pode contar sem você ter intervalos fixos. Então, por exemplo, você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, você conseguir contar com os decimais e etc. A gente tem ali valores contínuos. Mas o que Planck percebeu, e isso revolucionou a física da época, foi o seguinte:
ele observou que a matéria absorvia ou emitia energia apenas em múltiplos inteiros do valor HF, em que H era igual a 6,626 vezes 10 a menos 34 joule/segundo, que é justamente a constante de Planck, tá? Esse H, e F nada mais é que a frequência dessa radiação eletromagnética que vai ser absorvida ou emitida. Galerinha, se o corpo negro ele absorve energia em quantidades fixas e também emite em quantidades fixas, que são múltiplas desse valor, então quer dizer que a energia é quantizada. Quando a gente fala em física quântica, a gente fala em quantização de várias coisas. Quantização da energia, quantização da matéria, quantização do momento linear. Então, a gente está pegando quantias fixas que elas vão se repetindo na natureza. Caso você ainda tenha dificuldades para imaginar isso, tem uma coisa que é quantizada no seu dia a dia e que você faz uso, que é o dinheiro, pessoal. O dinheiro, ele é quantizado. Você tem moedas ali de 5 centavos, 10 centavos, tem moedas de 25 centavos, de 50 centavos, aí vai para a nota de R$1, depois para R$2, R$5. Então veja que a gente tem valores fixos para o dinheiro. Se você comprar um produto que seja 7 centavos, você não tem uma moeda de 7 centavos. Então o dinheiro ele não é contínuo, ok? Ele é quantizado. Ou você tem a moedinha de 5 centavos, ou você tem a moedinha de 10 centavos. Então o produto de 7 centavos é sacanagem, né? Porque você não tem um dinheiro contínuo ali para você fornecer para esse produto. Então a energia sendo quantizada é mais ou menos nesse espírito. É como se esse valorzinho HF ele fosse nada mais que um dinheiro ali que os objetos vão utilizar para que eles possam receber energia e para emitir energia também, ok? Isso é importante principalmente quando a gente vai para a química quântica, né? Para a física de partículas também. Então imagine que aqui a gente tem um átomo muito simples, ok? Aqui de laranja a gente tem um núcleo e aqui eu peguei um elétron isolado na eletrosfera. Então o que acontece? Esse elétron vai receber um quantum de energia. A gente chama quantum, galera. Quantum é a menor parte de qualquer coisa. Nesse caso, é a menor quantidade de energia que esse elétron precisa para saltar de camada. Então é quando a gente diz que esse elétron ficou excitado. Ele foi para uma camada mais externa. Logicamente que os objetos tendem ao seu equilíbrio natural. Então vai chegar um momento que ele vai voltar para a sua camada mais interna e ele vai liberar uma energia que está associada a essa mudança de uma camada para a outra. Como a gente viu, isso aqui é energia quantizada, tá? Então, se você tem um mínimo de energia para fazer esse movimento de ir da camada mais externa para a camada mais interna, a gente vai ter a liberação também de um quantum de energia. Nesse caso, a gente tem a liberação de um fóton, que seria a partícula elementar que a gente associa para a luz, ok? Quando a gente pensa no Sol, por exemplo, por que é que o Sol emite luz? Porque a gente tem ali um processo de fusão nuclear muito intenso, isso faz com que esses elétrons eles fiquem saltando camadas e retornando para camadas mais internas o tempo todo. Então ele vai começar a emitir muitos fótons. E é esses fótons ali que vão compor aquilo que a gente conhece como luz visível, ok? Na verdade, eles vão compor toda a radiação eletromagnética. Só que a gente só percebe a luz visível porque o nosso aparato biológico dos nossos olhos só consegue perceber as ondas nesse intervalo de comprimento de onda, ok? A gente consegue enxergar os objetos que refletem essa luz. Mas existem animais que têm uma visão melhor para outras ondas, para outras frequências, né? Para outras faixas de comprimento de onda. Então as contribuições de Planck foram fantásticas justamente porque a gente teve como aplicação esse fóton daqui. Muito bem. Então, em conclusão, quer dizer que a gente tem essa equação, que também pode ser chamada de equação de Planck, mas a energia que é absorvida ou emitida por um corpo, pensando ali no corpo negro, né? Ela vai ser igual a HF. Tranquilo?
Então quer dizer que essa energia vai ser igual à constante de Planck, que tem aquele valor fixo, e a gente multiplica aqui pela frequência, a frequência da onda eletromagnética que nós estamos trabalhando. Essa equação tem uma conclusão importante aqui para a física clássica, né? Para a física que estamos estudando aqui para o ensino médio, que é a seguinte: quando você isola esse esqueminha, você vê que H vai ser igual a E sobre F, não é isso? Quando a gente tem uma fração desse estilo aqui, a gente percebe que a grandeza E e a grandeza F são diretamente proporcionais. Como é que a gente faz para enxergar isso? Imagina que esse H não fosse aquele valor estrambólico que eu coloquei. É um valor simples, é um valor de 2. Então, 2 é igual. Digamos que a energia seja 10 e a frequência aqui tem que ser 5, né? Porque 10 por 5 vai dar 2, ok? Matemática básica. Agora imagine que a gente mantém aqui essa constante e que a energia agora é de 20. Então aqui a nossa frequência vai ter que subir para 10. Porque aí 20 por 10 vai dar 2 também, né? Então quer dizer que quando você aumentou a energia, você aumentou a frequência. E essa é a conclusão que eu coloco aqui para vocês, que é bastante importante, tá? Quanto maior a energia, maior a frequência e vice-versa. Quando menor a frequência, menor a energia e vice-versa também. Então é por isso que quando a gente pega o finalzinho da banda do ultravioleta, todo o raio-x e todos os raios gama, a gente tem ali radiação ionizante. Porque a energia que é associada a essas ondas, que possuem grandes frequências, são grandes também, ok? Então eles conseguem fazer com que os elétrons fiquem excitados, né? E a gente tenha a ionização, que é quando você fornece muito quanta, né? Quanta seria o plural de quantum, ok? Para um certo átomo, e aí ele vai acabar ficando ionizado, ok? Os elétrons vão saltar muitas camadas, vai chegar um momento que ele pode abandonar o átomo original. Tranquilo? Muito bem, galerinha. Vamos agora começar a especificar o que é cada onda que a gente vai estudar para o espectro eletromagnético. Vamos começar aqui pelas ondas de rádio. Primeiro, elas recebem esse nome porque a aplicação mais comum que a gente tinha antigamente era justamente o rádio, né? Aquele aparelho que você usava para ouvir as notícias do dia a dia. Só que aqui nas ondas de rádio, a gente tem, na verdade, ondas de comunicação no geral. A gente tem aqui rádio, TV, telefonia, então celular é uma coisa que está contemplada aqui, Wi-Fi, as tecnologias 3G, 4G, tranquilo, estão contempladas aqui também, inclusive o Bluetooth, ok? Vê só, aqui eu coloquei uma curiosidade que também são emitidas por estrelas e gases no espaço, legal. Estrelas e gases, né, a gente tem grande energia associada ali, a gente tem liberação de radiação eletromagnética também. O interessante, pessoal, é que cada método, né, cada modalidade aqui de comunicação em uma cidade, a gente tem ali bandas diferentes, né? Então, muitas vezes, você tem ali empresas de celular, de telefonia, que compram bandas ali da TV, né? Para que você tenha a conquista ali de um espaçozinho que vai ser destinado para esse fim, né? Um espaçozinho ali na banda das ondas de rádio, ok? E aí tem um pouquinho também de concessão do governo e tal, aqui no Brasil, e a gente controla isso aqui para a nossa comunicação. Dentro das ondas de rádio, a gente tem duas ondas que valem a pena ser mencionadas, que é as ondas de rádio AM e as ondas de rádio FM. Primeiro, quando os primeiros modelos de rádio foram construídos, e aí o Hertz, aquele carinha cujo nome foi dado ali para a unidade de frequência, né? Ele conseguia fazer emissão de rádio contínua. Só que ela não era muito interessante porque você só conseguia produzir alguns ruídos. Algo contínuo seria você mandar aqui, ó, uma onda cuja frequência ela não vai ser alterada, tá? Mas vê bem, eu vou te dar um exemplo que talvez te ajude a entender. Vou dar o exemplo aqui do celular. Lá no celular você tem uma antena, né, que ela consegue emitir e receber ondas eletromagnéticas. Mas para que você mande uma informação de um celular para o outro, o que é que ele faz? A gente trabalha principalmente com um sistema binário, né? Então você consegue mandar informação através do 0 e do 1. Aí, dependendo da forma que você organiza aqui,
você tem a construção de informações diferentes. Então, o 0, galera, ele aqui no sistema binário, quando você pega para frequências, ele tem uma baixa frequência. Quando você pega o 1, ele tem uma grande frequência. Então, quando você pega essa mensagem, você vai ter uma combinação aqui dessas ondas, tá? Variando a sua frequência. Essa variação a gente chama de modulação, ok? Então, quando a gente tem esse caso aqui, a gente tem a frequência modulada. Para o caso das ondas de rádio, principalmente antigamente, você utilizava as ondas de amplitude modulada. Então, em vez de você pegar a diferença de frequência, você pegava a diferença de amplitudes. Você percebe, se a gente traçar aqui uma reta imaginária, tentando dividir isso aqui, né? Você percebe que realmente a gente vai aqui variando, né, essas amplitudes, e essas variações vão fazer com que os circuitos eletrônicos do rádio vibrem de uma maneira diferente e possam traduzir isso aqui para voz e etc., para sinais, né, que são recebidos. Então aqui a gente varia a amplitude, tá? Então, rádio AM, a gente tem aqui amplitude modulada, sendo que a gente ainda pode dividir em 3 subdivisões. A gente tem ondas curtas, a gente tem ondas médias e a gente tem ondas longas, ok? O detalhe é que aqui a gente tem ondas que elas possuem um longo alcance. Esse longo alcance pode ser explicado quando você volta aqui para o espectro eletromagnético e você percebe que as ondas de rádio com menor frequência, elas possuem aqui um maior comprimento de onda, tá? Você percebe que é uma regiãozinha daqui, né? Então, maiores comprimentos de onda, menores frequências. Então, como você pega comprimentos de onda altos, você pega aqui, ó, ordem de grandeza de edifícios. Então, por isso que o alcance ele é grande, né? Você consegue transmitir de uma estação de rádio na capital informações para o interior, por exemplo. Mas existem alguns problemas de você colocar uma rádio AM, porque ela vai sofrer muita interferência e etc. O sinal não é tão bom. Até porque você pode pensar comigo, lá na equação de Planck, né? Se a gente tem baixa frequência, a gente tem pouca energia. Então essa energia pode não ser suficiente para que você tenha uma qualidade bacana nos aparelhos domésticos, tá? A gente vai aprender nos fenômenos ondulatórios um pouquinho mais sobre essa frequência, tudo bem? Mas é uma grandeza que a gente tem até uma noção legal no dia a dia, né? Quando os aparelhos ficam chiando e tal, parece que a Samara do chamado vai, sei lá, assassinar a gente, não sei o que vai acontecer, né? E a gente tem também as ondas de rádio FM, ok? Nesse caso, a gente tem modulação da frequência, como eu tinha colocado aqui para vocês, para a telefonia celular, né? A emissão de informações através da variação dessa frequência. Então, frequência modulada, ondas FM, rádio FM, ok? Então, eles possuem um menor alcance porque quando a gente aumenta a frequência, a gente diminui o comprimento de onda. Então, o alcance realmente é menor. Só que a qualidade é maior. Se você tem maior frequência, quer dizer que você tem também associada a essa maior frequência um maior número de oscilações. E esse maior número de oscilações vai fazer com que o sinal tenha uma boa qualidade. Pensando na equação de Planck, a gente tem grandes energias envolvidas aqui, né? Então essa energia é melhor recebida pelos aparelhos, tranquilo? Aqui a gente tem um detalhe interessante que talvez você tenha percebido ali no seu carro, no radiozinho, né? Mas com a rádio AM você consegue transitar entre cidades e você ainda assim vai escutar aquela estação. Já a rádio FM não, você vai mudar de uma cidade, aí você percebe que você já tem uma outra estação de rádio e tal, né? A FM ela é boa para ser utilizada numa cidade isolada e tal. A AM você tem casos ali de transmitir para um estado completo, tranquilo? O interessante também é que muita gente fala, né, que o Wi-Fi pode dar câncer, não sei lá o que, o 4G pode dar câncer, mas essas ondas estão no espectro eletromagnético de baixa frequência, ou seja, baixa energia, radiação não ionizante. Então esses problemas aí que muita gente associa ao uso de celulares e etc, tem muito mito por trás disso, tá? Beleza. Aqui a gente tem as micro-ondas, tranquilo.
A gente também utiliza aqui as microondas para telecomunicações, mas aí também de baixa distância, porque a gente está pegando aqui frequências maiores, né? Então aqui você tem algumas formas de internet a rádio, você até utilizava isso com mais frequência no passado. A gente também utiliza, em sistemas de TV a pago, justamente porque é uma banda de maior frequência, né? Então ela é restrita. A gente também usa em alguns radares e a gente também usa no forno micro-ondas, né? O forno micro-ondas recebe esse nome, inclusive, justamente por conta do tipo de onda que ele emite para aquecer alimentos, né? E eles aquecem os alimentos via um fenômeno chamado de ressonância, que a gente vai aprender mais à frente nas próximas aulas, tá? Mas sem dúvida são ondas importantíssimas. Aqui a gente tem as ondas eletromagnéticas no espectro do infravermelho, tá? Aqui a gente tem uma curiosidade, são ondas percebidas na forma de ondas de calor. Funciona mais ou menos assim. A gente sabe que o teu corpo, ele funciona bem a uma temperatura ali de 36,5, 37 graus Celsius, né? Só que o ambiente ao teu redor, ele não está funcionando a essa temperatura. Está a uma temperatura inferior, digamos ali de 20 graus Celsius, né? Uma temperatura até agradável. E a gente aprende na termodinâmica que o calor é a transferência de energia que acontece de um corpo de temperatura mais alta para um corpo de temperatura mais baixa. Então você doa calor para o meio incessantemente, tá? É por isso que você precisa se alimentar, para manter a sua temperatura corporal fixa naqueles 36,5, 37 graus Celsius, e aí você consegue emitir calor para o meio. Só que na física moderna a gente aprende que a temperatura de emissão também está associada a uma certa frequência de ondas. No caso da diferença de temperatura considerada aqui, para esse caso em que a gente está emitindo ondas de calor, a gente tem justamente o infravermelho, tá? Então, o infravermelho, a gente tem essa percepção aqui das chamadas ondas de calor. Isso é utilizado bastante nas câmeras, né, em modo noturno, que conseguem captar essas ondas que são emitidas por seres vivos. E a gente também utiliza isso aqui como emissoras de sinal eletrônico, principalmente nos controles remotos. Inclusive, você percebe que os controles remotos, elas têm aquela bolinha, né? Uma bolinha que fica no topo do controle, uma bolinha bem pequenininha, e aí você aponta aquela bolinha para a televisão, mas você não vê aquela bolinha brilhando. Isso porque a emissão é justamente no infravermelho. Mas se você, por exemplo, pegar qualquer celular e você apontar esse celular para essa bolinha do controle remoto, ao mesmo tempo em que você aperta alguns botões do controle, você vai perceber que ali você tem, visto da câmera do celular, aquela luzinha piscando, tá? Isso acontece porque a câmera do celular consegue perceber frequências de uma maneira melhor que os nossos olhos, ok? Note também que o nome infravermelho tem a ver também com a nossa classificação que a gente tinha visto aqui nas ondas eletromagnéticas, para o espectro completo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Voltar um bocado. Aqui, pronto. Então a gente percebe que na luz visível, a gente tem aqui essa variação de cores, né, para a luz. Então, aqui vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e roxo, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, inclusive logo depois do infravermelho, né? E o infravermelho ele está antes do vermelho, por isso que é infravermelho, né? Possui uma frequência menor e um comprimento maior que o vermelho, por isso que é infravermelho. Já o ultravioleta tem uma frequência que é maior que o violeta, né? Que aparece aqui, que é o roxo, né? Então, por isso que ele é chamado de ultravioleta. Ok. Aí é mais uma curiosidade de nomenclatura, né? Aqui a gente tem a luz visível, como eu falei para vocês. Ela pode ser decomposta aqui em 7 cores diferentes. A gente tem até um esqueminha para se lembrar disso, que é só você pensar o seguinte. É V, A, V, A, V. Então, vermelho. Aqui tem uma forçação de barra, tá? Que é alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre a luz visível quando a gente estudar óptica, geométrica e física. Mas assim, uma coisa que a gente viu dentro do espectro eletromagnético de uma forma mais ampla, né, é que o vermelho ele tem o maior comprimento de onda e que o violeta tem o menor comprimento de onda. Quer dizer que o violeta tem a maior frequência e tem
o vermelho ali a menor frequência dentro do espectro visível, ok? A luz visível ela é importante justamente porque os nossos olhos são estimulados por ela. Então o que acontece? Vem a luz do sol ou de uma lâmpada, bate no objeto, essa luz é refletida para os nossos olhos e a gente consegue enxergar esse objeto ali com as cores que ele apresenta. A gente vai ver isso com detalhes em óptica, mais uma vez, só lembrando. A gente tem aqui os raios laser, pessoal. É um textinho que eu coloquei aqui para vocês que vale a pena a gente ler. Para os raios laser, a estimulação de átomos de uma substância específica, de tal forma que obtemos um estreito feixe de luz monocromática, ou seja, de mesma cor. Quando a gente pega aqui a junção dessas cores, que eu coloquei aqui para vocês, a gente vai ter uma luz policromática, que seria a luz branca. Então, quando a gente junta todos esses comprimentos de onda, a gente chega na luz branca, que é o que o nosso cérebro percebe no dia a dia para a luz do sol, ok? Então, o que acontece? Aqui a gente vai estimular um tipo específico, tá, de substância, de tal forma que a emissão seja monocromática, né? A gente tem uma mesma cor. Quando a gente fala aqui que é sempre em fase, é tipo assim, ó, elas vão se construindo. A gente vai ver interferência, isso vai fazer mais sentido. Mas é tipo assim, um fóton ele começa dessa forma e aqui o outro fóton ele começa dessa mesma forma. Ou seja, uma crista ela coincide com uma crista e os vales vão coincidir com os outros vales. Então eles começam aqui em fase. Crista com crista, vale com vale. É o que a gente quer dizer aqui também com isso que a gente fala, né? Que as partículas emitidas, que são os fótons, possuem propriedades iguais. Quanto mais fótons você consegue emitir por um instrumento a laser, né? Então você aumenta a intensidade, você aumenta a potência do aparelho, e aí você tem raios laser que conseguem cortar objetos e tal, tá? Isso aqui é bem bacaninha, justamente porque a gente excita uma substância específica, fazendo com que a gente tenha uma construção bem bacana desses fótons, o que faz com que a energia associada seja grande, né, nesses casos. Aqui a gente vai falar do ultravioleta. Eu acho que você deve ter ouvido falar, né, desse nome alguma vez na vida, nem que seja numa aula de ciências, no ensino fundamental, numa aula de biologia, falando dos prejuízos que o Sol pode causar, né? Então, são ondas eletromagnéticas que são emitidas pelo Sol e eles têm um comprimento de onda que é capaz de interagir com células e moléculas. Então, a gente não está pegando ainda uma radiação que ela é completamente ionizante. Ela interage com células e com moléculas e ainda não com átomos. Tem uma parte do UV, como a gente viu há pouco, né, que ela vai interagir com os átomos, mas é uma faixa bem pequenininha dentro do espectro UV. Inclusive, dentro da radiação ultravioleta, a gente tem 3 subdivisões importantes. A gente tem aqui o UVC, ok? Que é praticamente absorvido pela atmosfera. A gente tem o UVA, e aqui a gente tem uma frequência que ela é mais próxima do espectro visível, e ela não causa muitos danos ao nosso corpo, não. Inclusive, ela é essencial para produzir uma vitamina importante no nosso organismo, que é a vitamina D, como vocês aprendem lá na biologia, né? E a gente tem aqui o mais prejudicial, que seria o UVB, tranquilo? Ele pode causar queimaduras na nossa pele, tá? E também fazer com que você possa desenvolver o câncer de pele. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, um protetor solar, é justamente para que a gente absorva menos essas ondas e a gente faça com que elas sejam refletidas de volta para o meio, né? Dentro aqui da ultravioleta, a gente pode falar de uma curiosidade que seria a luz negra, tranquilo? Galerinha, a luz negra que você encontra aí nas lojas e tal, elas se baseiam nas lâmpadas que a gente chama de fluorescentes. Essas lâmpadas possuem uma camada bem fininha, tá? Uma camada branca que é composta por sais de fósforo. E o interessante é que quando esses sais de fósforo eles são excitados pela luz UV, eles acabam emitindo luz visível. É tipo assim, você dá energia para esses sais, né? E aí esses sais vão absorver uma parte e vão emitir outra. Como vai ter uma perda energética nesse processo, então eles vão emitir ondas com frequências um pouquinho menores, que é justamente o que a gente chama de luz visível, tá?
E aí, para você obter a luz negra, é bem simples. Ela é produzida quando você tira essa camada branca das lâmpadas fluorescentes. E aí você vai impedir justamente que você tenha essa absorção dos sais de fósforo, né? E aí você vai ter a emissão pura em UV. Você não vai ter mais ali uma grande emissão na região do visível, ok? E aí você tinge também essa lâmpada com uma coloração negra para que você tenha a absorção da maior parte de luz visível que vai incidir nas paredes dessa lâmpada. E ela vai deixar aqui que passe a luz UV, ok? O detalhe é que essa luz UV ela pode ter uma interação com objetos de coloração principalmente branca, do mesmo jeito que a gente tinha a estimulação dos sais de fósforo, ok? Então aqui tem uma cena, né, do filme A Teoria de Tudo, que representa ali a vida de Jane e de Stephen Hawking, né, em que a gente vê uma cena em que ele explica justamente esse fenômeno, né? Quando liga ali a luz negra, aí você vê que as roupas ficam com esse brilho aqui característico, justamente porque o UV está interagindo com essa coloração, do mesmo jeito que a lâmpada fluorescente permitia essa interação com os sais de fósforo, tudo bem? E isso era provocado também, né, porque as nossas roupas ali, elas têm alguns produtos de limpeza cuja composição tem algumas substâncias que são excitadas aqui pela luz UV. Aqui a gente vai ver agora os raios X, ok? Então, são ondas eletromagnéticas, como a gente viu, que estão na parte da radiação ionizante. A gente tem interação com estruturas atômicas aqui. A gente tem, por exemplo, os elétrons, né? O poder de penetração dessas ondas de raio-x é tão grande que elas conseguem atravessar o nosso tecido epitelial, conseguem atravessar o nosso tecido muscular. Quando você faz, inclusive, uma radiografia, né, que é baseada justamente aqui na emissão de raio-x para o teu corpo, aquela partezinha preta que aparece na imagem da radiografia é justamente a parte do nosso tecido que foi atravessada por essa radiação. Quando a gente olha para o nosso osso, aí o osso ele é mais denso, né? Ele consegue bloquear uma grande parte aqui da passagem dos raios-x. E aí você tem a sombra formada, entre aspas, do teu osso, que é justamente o que aparece na radiografia, né? A partezinha branca, que é a parte que vai absorver essa radiação. É por isso que essa radiação pode ser prejudicial a longo prazo, né? Pessoas que trabalham com radiografia se aposentam mais cedo, justamente porque aqui a gente pode ter alguns danos associados à recepção dessa radiação, tá? E aqui, por último, a gente tem os raios gama, né? A gente viu que os raios gama, eles estavam na ponta do espectro eletromagnético. Eram as ondas com maior frequência, né? Então, aqui a gente também tem um alto poder de penetração, tá? Inclusive, quando você vai para Marvel, né? Você vê ali o Bruce Banner, né? Ele se transforma em Hulk porque os raios gama conseguem alterar a sua composição genética e etc. Justamente porque aqui a gente tem uma radiação que é penetrante, né? Ela consegue interagir com a intimidade dos átomos que nos compõem, beleza? Essa radiação ela é emitida em grande parte por elementos radioativos, ok? Então, como eles alteram essa estrutura atômica, elas podem ser prejudiciais para o nosso corpo, para a nossa saúde, ok? E aqui a gente tem a ponta da radiação ionizante, tudo bem? Belezinha. Galera, aqui a gente tem um detalhe muito importante. Não confunda radiação gama com radiação alfa, beta, os raios catódicos, tá? Estes aqui eles não são ondas eletromagnéticas. São somente partículas que possuem cargas elétricas associadas a elas e elas podem ser desviadas, né, deflexionadas por campos eletromagnéticos, ok? Quando você olha, por exemplo, para raios alfa, você pega ali como se fosse baseado no átomo de hélio, né? Você pega 2 nêutrons, 2 prótons. Quando você vai para a radiação beta, você pega elétrons. Então ali a gente tem partículas, tá? A gente não tem ondas eletromagnéticas, beleza? Eles podem interagir com esses campos eletromagnéticos, que é o que a gente vai ver nas nossas aulas sobre eletromagnetismo lá na frente, mas não são ondas eletromagnéticas por si só, ok? Muito bem.
Vamos aqui fazer algumas questões para que a gente possa fixar esse nosso estudo sobre o espectro eletromagnético. As ondas eletromagnéticas foram previstas por Maxwell e comprovadas experimentalmente por Hertz, isso no final do século XIX. Essa descoberta revolucionou o mundo moderno. Sobre as ondas eletromagnéticas, são feitas as afirmações. Primeira delas, ondas eletromagnéticas são ondas longitudinais que se propagam no vácuo com velocidade constante de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Ele até acertou na velocidade, mas ele falou que são ondas longitudinais. E a gente até lembrou no começo dessa aula que as ondas eletromagnéticas, todas elas são ondas transversais. A direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Muito bem. Segunda proposição. Variações no campo magnético produzem campos elétricos variáveis, que por sua vez produzem campos magnéticos também dependentes do tempo e assim por diante, permitindo que energia e informações sejam transmitidas a grandes distâncias. Verdadeiro. É justamente aquilo que a gente tinha relembrado no começo da aula e que a gente aprendeu aqui ao longo da aula também. A gente viu, né? Campo elétrico oscilante também produz campo magnético oscilante e vice-versa. E aqui a gente tem a transmissão dessas ondas em grandes distâncias, tá? Vê só. Terceira proposição. São exemplos de ondas eletromagnéticas muito frequentes no cotidiano. Ondas de rádio? Ok. Ondas sonoras? Não, são ondas mecânicas. Micro-ondas ok, raio-x ok. Então aqui está falso porque fala em ondas sonoras, né? Ondas sonoras são ondas mecânicas e não eletromagnéticas. Então está correto somente o que se afirma na segunda proposição, né? E aqui a gente tem a letra B de bronquite. Muito bem. Outra questão. Cientistas descobriram que a exposição das células humanas endoteliais à radiação dos telefones celulares pode afetar a rede de proteção do cérebro. As micro-ondas emitidas pelos celulares deflagraram mudanças na estrutura da proteína dessas células, permitindo a entrada de toxinas no cérebro. Aqui ele pergunta nas letras se a gente tem aqui mesma natureza que o som ou da luz. O som é uma onda mecânica, então a gente já pode eliminar. Com a luz tudo bem, porque tanto micro-ondas quanto luz são ondas eletromagnéticas. Mas a gente viu que a luz, no nosso espectro eletromagnético, ela tem uma maior frequência que as micro-ondas. Então a mesma natureza que a luz, só que a frequência do micro-ondas é menor. Então, novamente, letra B de bronquite aqui, né? Vamos para mais uma questão. Um professor de física que ministrava a primeira aula de ondas dava exemplos de ondas eletromagnéticas. Ele dizia: são exemplos de ondas eletromagnéticas as ondas de rádio, a luz, as ondas de radar, os raios X e os raios gama. Logo após ter citado os raios gama, um aluno entusiasmado completou a lista de exemplos dizendo raios alfa, raios beta, raios catódicos. Aí pode-se afirmar que, galerinha, primeiro, o professor está 100% correto. Todas essas ondas que ele falou aqui, rádio, luz, radar, raio-x, gama, são ondas que são eletromagnéticas. Então ele está correto. O aluno, ele se exaltou um pouquinho, né? Raios beta, raios catódicos, a gente está pegando raios que são associados a cargas elétricas, né? Como a gente viu na última observação da aula de hoje. Então, os 3 exemplos que o aluno falou estão errados. Então, nossa resposta, letra D de diarreia. A letra A fala que pelo menos um exemplo do professor está errado, mas a gente viu que ele está todo correto, né? A letra B fala que os exemplos do professor estão corretos, mas o aluno também. Isso aqui está falso. A letra C fala que apenas um exemplo citado pelo aluno está errado, mas na verdade são todos. E a letra E fala que há erros tanto nos exemplos do professor quanto do aluno. Então existe somente no aluno, né? O professor, ele fez o dever de casa. Mais uma questão. Em 1895, o físico alemão José Silva Franciscano descobriu os raios-x, que são usados principalmente na área médica e industrial. Então, vê bem, letra A.
São radiações formadas por partículas alfa? Não. Partículas alfa tem nada a ver com raio-x, né? A gente tem cargas elétricas ali nas partículas alfa. Letra B. Radiações formadas por elétrons dotados, mais uma vez, elétrons a gente tem radiação beta, também não tem nada a ver com ondas eletromagnéticas. A letra C fala ondas eletromagnéticas, até aí tudo bem, né? Aqui C, D e E estão corretas nesse aspecto. E ele fala que tem frequências que são maiores que as das ondas ultravioleta. Aqui está correto, é justamente o que a gente viu naquela ordem que a gente tinha para o espectro que eu coloquei no comecinho da aula, né? A letra D fala que são ondas eletromagnéticas, mas tem frequências menores que das ondas luminosas. Não, é inclusive porque tem frequências maiores que ela consegue ser ionizante, né? E na letra E, a gente tem aqui que são frequências iguais às das ondas infravermelhas. Não, as ondas infravermelhas têm frequência menor que a do visível, inclusive, né? O raio-x tem frequência bem maior que a frequência ali que a gente percebe para o infravermelho. Vamos para mais uma questão bem bacaninha. A figura representa esquematicamente a quantidade absorvida por certos tipos de vegetais em função do comprimento de onda da radiação eletromagnética proveniente do Sol. A frequência em Hertz que os seres humanos percebem como verde é cerca de... Então, beleza, quero saber qual é a frequência e se a gente olhar para esse gráfico, a gente consegue ver qual é o comprimento de onda que é associado a essa cor, né? Para o caso do verde, a gente está nessa região aqui de 500 vezes 10 a menos 9 metros. Cuidado ali na escala, tá? Então, quer dizer que o nosso lambda, ele vale 500 vezes 10 a menos 9 metros. Quero saber qual é a frequência. Galerinha, fica fácil porque a gente pode trabalhar com a equação fundamental da ondulatória. A gente sabe que V é igual a lambda F. Mas para uma onda eletromagnética, essa velocidade é C. Então ficaria C é igual a lambda vezes F. Nossa velocidade aqui da luz, ou de qualquer outra onda eletromagnética no vácuo, é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. A gente tem aqui o nosso lambda, que é 500 vezes 10 a menos 9, muito bem, e a gente multiplica aqui pela frequência, que é o que a gente quer descobrir, né? Então vamos lá. Eu vou repetir aqui esse 3 vezes 10 a oitava por enquanto. 500 é a mesma coisa que 5 vezes 10 a quadrado, né? Vezes 10 a menos 9 vezes f. Então, se eu trouxer para cá, ficaria 3 vezes 10 a oitava, tem que ser igual 5 vezes 10 a menos 7, né? Porque a gente repete a base, soma os expoentes, 2 menos 9 a menos 7, vezes a frequência. Então, aqui a frequência vai ser igual 3 vezes 10 a oitava, e a gente divide isso por 5 vezes 10 a menos 7. 3 por 5 é 0,6, então isso aqui vai ficar 0,6, frequência, 0,6 vezes 10, a gente repete, né? E nesse caso a gente subtrai os expoentes. Então vai ficar 8 menos 7. Menos com menos é mais, 8 mais 7, a gente tem aqui 15, né? Mas a gente leva isso aqui para a notação científica. Então a gente aumenta aqui o número e diminui um do expoente. Então nossa resposta ficaria 6 vezes 10 a 14, né? Hertz, que é justamente o que consta aqui na letra E de ebola. Muito bem. Vamos agora para a nossa última questão. Uma onda eletromagnética propaga-se no ar com velocidade praticamente igual à luz do vácuo. Então aqui a gente tem 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Enquanto o som propaga-se no ar com velocidade aproximada de 330 metros por segundo. Deseja-se produzir uma onda audível que se propague no ar com o mesmo comprimento de onda daquelas utilizadas para transmissões de rádio em frequência modulada, que é o FM. Então aqui a gente tem 100 MHz. A questão foi até bondosa, porque já colocou aqui a taxa de conversão, né? Porque cada mega é a mesma coisa que 10 a sexta. Então ficaria 100 vezes 10 a sexta Hz, como tem aqui. Ele quer saber qual é a frequência da onda audível. Galerinha, a chave da questão é dizer que a gente quer o mesmo comprimento de onda. Então quer dizer que o comprimento de onda do som, nesse caso, vai ter que ser o mesmo comprimento de onda da onda eletromagnética, ok? Mas a gente tinha visto que V é igual a lambda F. Se você isola o lambda, a gente fica com V sobre F.
Então aqui ficaria a velocidade do som e a gente divide pela frequência do som. Isso aqui vai ser igual à nossa velocidade da luz no vácuo, né, que seria a velocidade de uma onda eletromagnética, que a gente chama de C, e a gente divide pela frequência dessa onda eletromagnética, tá? Então a velocidade do som, a questão pede para considerar como 330 metros por segundo, a frequência é justamente o que a gente quer saber, a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, e a frequência que a gente considera aqui é de 100 MHz, que é a mesma coisa que 100 vezes 10 a sexta Hz, ok? Então basta agora que a gente isole essa frequência do som, né? Então faço meios pelos extremos, coloco 3 vezes 10 a oitava para baixo, a frequência do som ali para cima, e jogo esse 100 vezes 10 a sexta ali para cima também. Então a gente ficaria com frequência do som, vai ser a mesma coisa que 330 vezes 100, que é a mesma coisa que 10 ao quadrado, né? Já vou colocar aqui direto, vezes 10 a sexta. Muito bem, a gente completou essa etapa daqui. E a gente pega esse 3 vezes 10 à oitava e coloca aqui embaixo. Perceba que 10 ao quadrado vezes 10 à sexta, a gente repete o 10, somos expoentes, fica 10 à oitava. Pode cortar esses dois carinhas. Então, 330 dividido por 3 é a mesma coisa que 110 Hz, que é justamente o que consta aqui na letra A de amarelão, beleza? Galerinha, muito obrigado por acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, deixa também um gostei, se inscreve no canal e até a próxima!